Fala galerinha, no vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre os termos de uma divisão. Quando a gente efetua aí uma divisão, a gente tem aí os seus termos, certo? Então, na aula anterior a gente dividiu aí 3.795 por 3 e encontramos como resultado 1.265. E o resto dessa divisão foi igual a zero. Então, o primeiro termo que a gente já sabe, né, dessa divisão é o resto, certo? O resto dessa divisão aí, ele foi igual a zero. O primeiro número, que é o que vai ser dividido, ele é chamado de dividendo. Dividendo, certo? É o número que vai ser dividido. O número que a gente vai pegar esse dividendo aí e repartir em partes iguais é chamado de divisor. Divisor, certo? E a resposta, né, ou seja, o resultado, é chamado de quociente. Então, quando a gente efetua aí uma divisão, a gente tem aí basicamente esses três termos, certo? E quando a gente encontra aí esses três termos, a gente também encontra uma relação entre eles. Então, qual é essa relação, Pedro? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou abreviar, né, o nome dividendo aqui e vou chamar ele de Dzão, D maiúsculo. O divisor, eu vou chamar ele de Dzinho, certo? D minúsculo. O quociente, eu vou associar a letrinha Q. E o resto, eu vou associar a letrinha R, certo? Como divisor e dividendo começa com a letra D, eu coloquei aí o D maiúsculo e o D minúsculo, certo? Então, a ideia aí dos termos da divisão é que você encontre justamente essa relação. Quando a gente faz a divisão, a gente diz aqui, né? 1.265 vezes 3 dá igual a 3.795 e deixa resto quanto? E deixa resto zero. Então, o que é que significa a gente está dizendo essas coisas, né? Significa dizer que o dividendo ele será igual entre o produto, certo? Do divisor, ou seja, a multiplicação do divisor pelo quociente, mais o resto dessa divisão. É isso que está relacionado aí aos termos, certo? De uma divisão. Acompanhe a situação que eu coloquei aqui para vocês. Keila vende docinhos que ela mesma faz. Para a venda, faz pacotes com 3 docinhos cada um. Então, cada pacote tem 3 docinhos. Ela controla a quantidade de pacotes que são formados a partir da quantidade de docinhos fabricados. Observe a tabela que criou para essa organização e complete a última coluna para descobrir quantos pacotes de docinhos Keila pode formar. Então, a gente tem aqui, ó, a quantidade de docinhos fabricados, a quantidade de docinhos em cada pote e a quantidade de pacotes que ela vai formar. Então, para a gente encontrar essa quantidade de pacotes, basta a gente efetuar o quê? A divisão. Então, a gente precisa dividir aqui, ó, 6 dividido por 2, 6 dividido por 3, que dá igual a 2. Já disse a resposta, não foi? 12 dividido por 3, que é igual a 4. 24 dividido em 3 partes iguais, que é igual a 8 pacotes. 48 dividido por 3, certo? Que vai dar igual aí a 16 pacotes. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem o dividendo. A gente tem aqui o divisor. E a gente tem aqui o quociente. O quociente, certo? Pode notar que toda vez que a gente multiplicar aqui, ó, a quantidade de docinhos em cada pacote, que é o divisor, vezes a quantidade de pacotes, isso vai dar igual ao dividendo, porque essa divisão é exata e ele não tem o que? Não tem resto, certo, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo envolvendo aí os termos da divisão. Espero que você tenha gostado e eu te espero no nosso próximo vídeo, hein? Fui!